Olá, tô fazendo uma reflexão sobre o meu trabalho, a minha trajetória profissional, né? Porque eu nunca tive a menor dúvida de que eu queria estudar tradução, que eu queria ser tradutora. Eu desde pequena eu sabia que essa era minha vocação, vamos dizer assim, né? Então, assim, não tive nenhuma crise de escolha de profissão imediatamente após a conclusão da escola. Não imediatamente, eu fiz um ano sabático na Europa, mas eu comecei a estudar tradução, me formei, atuei como tradutora. Aí eu pensei assim, ai, eu tenho tanta coisa para dizer, assim, nenhum problema com repetir o que os outros dizem em outra língua, mas eu tenho algumas coisas para dizer também. Daí, paralelo ao estudo de tradução e de línguas, eu fiz um mestrado em organizações, né? Eu fui uma espécie de laboratório no PPGA da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi muito interessante porque daí eu fiz um estudo sobre a relação da língua com a forma de pensar, e foi sobre isso a minha tese, né, de mestrado. E daí quando eu concluí o mestrado, eu digo, eu vou empreender, eu vou ser porque eu tive uma ideia, assim, eu estava trabalhando numa área cinzenta entre ensino de língua e gestão, administração. Então eu criei uma consultoria de ensino-aprendizagem de inglês para a empresa. E nessa consultoria eu realmente explorei um espaço diferente, porque eu dava um tratamento gerencial para o ensino-aprendizagem da língua estrangeira, no caso o inglês, e tenho empresa há mais de 20 anos fazendo isso, né? Até hoje tenho clientes no Brasil que fazem esse tipo de trabalho comigo, e então foi um processo para ensinar a gerenciar uma coisa que fica durando anos se a gente deixa, né? Que é o estudo do inglês. E isso todo mundo sabe, muitos de nós de experiência própria. Eu fui professora na URGS, eu fui professora substituta, eu fui professora em outras universidades também. E também no meu negócio, na minha empresa de consultoria, eu fiz muitos workshops e formações de executivos, fiz muito tutorial, fiz muito one-on-one com pessoas que precisavam melhorar o seu inglês para uso no trabalho. E claro, junto, ao mesmo tempo em que eu fazia isso, eu sempre escrevendo. Eu escrevia, acho que desde antes que eu pensei que eu queria ser tradutora, eu era escritora. Na minha cabeça eu já era isso. E eu sempre fui isso. Mas durante muito tempo eu guardei minha escrita na gaveta, assim, eu escrevia pra gaveta. Ainda que meu primeiro livro tenha sido um livro de literatura, de microficção, que eu lancei em 1994, quando nem se falava nisso, ninguém sabia o que era aquele negócio, porque eram uns textos muito curtos. Eu fui selecionada, né, pelo Instituto Estadual do Livro no Rio Grande do Sul para ser publicada junto com o Fabrício Carpinejar e alguns outros autores, que alguns seguiram escrevendo, outros não. E eu saí nessa coleção, chamava Coleção 90. Então, a escrita sempre foi uma coisa central para mim, mas eu sempre coloquei outras coisas na frente, né, da escrita criativa. Eu fiz escrita técnica durante muitos anos, com muitos livros, muitos livros que eu escrevi sozinha, que eu escrevi em parceria, relacionados com ensino-aprendizagem de língua, né? E agora eis-me aqui, olhando para essa trajetória toda e pensando, não, tá na hora de tirar tudo da gaveta.